Hoje falaremos sobre robótica. A robótica é uma área que engloba a engenharia da mecânica, engenharia elétrica e computação. A robótica serve basicamente para facilitar a vida do ser humano, seja fazendo tarefas que são muito lentas para um executar sozinho, para tarefas que são difíceis ou até mesmo impossíveis. Por exemplo, para enviarmos um homem à Lua, nós precisamos da robótica para fazer satélites, foguetes e coisas do tipo. Também, por exemplo, no fundo do mar, quando nós vamos fazer pesquisas de biologia, etc., nós precisamos, às vezes, de usar submarinos remotos, controlados remotamente, pois o homem não aguenta a pressão tão alta que tem lá embaixo, basicamente. A robótica, a gente acredita, né, que ela iniciou no século XX, mas, na verdade, ela só teve um impulso nessa época, pois se nós voltarmos muito tempo atrás, nós temos, por exemplo, Aristóteles já falando que se uma ferramenta fizer a própria tarefa sem uma supervisão, logo os mestres não precisarão mais de aprendizes. E logo após isso, nós tivemos os teares mecânicos. Os teares mecânicos são máquinas que produziam tecido em um espaço curto de tempo. Isso, de certa forma, facilitava o trabalho de artesãos que trabalhavam com tecidos de vários tipos. Eles basicamente colocavam o tecido na máquina, tipo os panos, né? E eles giravam uma válvula e isso ia tecendo padrões. E é basicamente essa a facilidade que ela proporcionava. Na mesma época também tivemos o robô de Vaucanson, Jacques Vaucanson, que basicamente era um pato que comia e defecava, mas ele foi considerado o primeiro robô da história. Já em 1898, tínhamos o barco teleoperado de Nikola Tesla. O barco, basicamente, ele era de controle remoto, colocava na água e funcionava tranquilamente, que nem um carrinho de controle remoto hoje em dia. A palavra robô só veio ser falado a primeira vez em 1922, em uma peça de teatro, e basicamente quem fez ela foi Karel Čapek, e a palavra significa trabalho forçado. Logo depois temos Asimov, que criou o seu romance chamado Liars. Nesse romance, possuía três leis básicas da robótica, que na época era levada como algo sério, só que atualmente é só levado como algo mais da ficção científica. Essas 3 leis basicamente são: um robô não pode ferir uma pessoa, nem deixar ela se ferir por omissão. O robô deve obedecer todas as ordens que lhe são dadas, né, contanto que isso não fira a primeira lei. E o robô deve se proteger de qualquer forma, contanto que isso não fira as 2 leis anteriores. O robô não pode fazer mal à humanidade. Essa é tipo uma 4ª lei, que é a lei 0. Porém, essas leis, como ele disse, são ficção. Mas ele criou, junto com essas leis, o termo robótica, que nós usamos até hoje. Logo depois, George C. Devol e Joseph Engelberg criaram o braço robótico, que é basicamente um braço, não humano, assim, não parece nem um pouco com um braço humano, é como vou mostrar aqui para vocês, que basicamente ele é programável para fazer tarefas muito rapidamente e que demorariam muito tempo para o ser humano. Ela é muito usada na indústria hoje em dia, inclusive na indústria automobilística principalmente, mas em várias indústrias mesmo. No ano de 1995, existiam 700 mil robôs no mundo, mais ou menos. Hoje o número já cresceu muito, muito mesmo, e eles são usados em praticamente todas as áreas da indústria. Existem algumas empresas atualmente que elas se destacam muito no mundo da robótica, né, de desenvolvimento. A primeira é a Boston Dynamics, da Google, que faz robôs impressionantes. Eles basicamente conseguem andar
sobre 4 patas, são bípedes também, você pode empurrar eles não caem nem a pau. E eles servem basicamente para resgates, para alcançar áreas que são muito perigosas para o ser humano, etc. Como submarino falado no início do trabalho. Também temos a Touch Bionics, que cria próteses. Essas próteses, elas não são que nem as próteses que nós normalmente vemos por aí. São próteses que você pode configurar no iPhone, no Android, de forma simples, e ela é muito amigável ao usuário. Também temos a Rethink Robotics, que criou o Baxter, que é basicamente um robô simples, com 2 braços robóticos, só que eles, diferente dos braços anteriores robóticos, eles não precisam de ter conhecimento de programação. É basicamente você posicionar o braço em um lugar, como vocês estão vendo no vídeo aí, e depois posicionar em outro lugar para programar ele, bem fácil mesmo. E a Accuray, que é basicamente uma empresa de robótica também, e criou a Laser Knife, que é basicamente um laser que quando ele acerta partes com câncer, com tumores, com radiação, mas ele acerta com tanta precisão que nenhum médico conseguiria fazer igual. Dessa forma, ele consegue curar até alguns casos de câncer que não eram impossíveis de serem curados antes, com muito mais segurança do que em qualquer momento da história. Falamos de aplicações práticas da robótica na nossa sociedade, podemos aplicar ela em tudo. Lógico que atualmente a gente tem ela em massa muito bem aplicada na indústria, mas também podemos aplicar ela nas salas de aula. Lógico que isso depende muito de muito investimento mesmo na área da educação, assim como também em uma área que podemos dizer que seria nova, né? A união entre a educação e a robótica, onde que o ensino seria de uma forma totalmente diferente que vemos ela hoje. Um ótimo exemplo disso que ele está falando é basicamente o Lego Mindstorms, que inclusive nós vamos ver no curso. Foi uma plataforma criada pela Lego para basicamente estudo mesmo, para desenvolver o conhecimento de pessoas mais jovens na robótica e o interesse, porque pela facilidade do uso e pela praticidade mesmo, pela quantidade de coisas que é possível de se fazer. O futuro da robótica é incerto, porém promissor. Quem sabe que nós podemos ver? Atualmente os robôs já são muito avançados, temos drones, foguetes, robôs em Marte, e podemos ir muito além, podemos ter robôs domésticos que fazem as nossas tarefas para nós, e quem sabe mesmo até podemos presenciar um robô passando no teste de Turing. E é isso. I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans.